Olá, estudante! Tudo bem? Eu sou Eliane, sua professora de Geografia. E essa é a nossa aula de número 13 para o 7º ano do ensino fundamental. Na última aula, nós falamos sobre os recursos energéticos, sobre os recursos naturais que esse país tem, da riqueza dele. E agora nós vamos falar sobre a formação e a regionalização. O professor sempre mostra para você o mapa do Brasil e falamos que o Brasil é um país de extensão continental, um país muito grande. Tudo isso é muito importante para nós e é interessante. Mas eu gostaria de pensar um pouquinho com você. Vamos pensar? Qual era os contornos, qual era o contorno do Brasil antes da chegada do europeu? Eu não vou nem falar 1500, antes da chegada do europeu. Vamos pensar um pouquinho sobre isso? Formação do extenso território. É engraçado, né? Que sempre o professor chega e fala para você, o Brasil é muito grande, 8.500, aproximadamente 8.500.000 quilômetros quadrados. Isso é muita terra. A Europa inteira tem 10,5 milhões. Então, é muita coisa para um país só. Mas e aí? Como que se formou? Já nasceu pronto todo esse território? Então, nós vamos ver sobre isso. Porque, na verdade, essas demarcações de terra que nós temos hoje, ela não foi feita pelos povos indígenas que aqui viviam. Os portugueses, quando aqui chegaram, na relação de poder com o nativo, eles tomaram essas terras, eles adentraram, impuseram a sua cultura, modificaram. Eu não estou aqui para questionar ou dizer se isso foi certo ou errado, até porque eu tenho um pensamento do seguinte, se os portugueses não tivessem chegado aqui, eu e você não estaríamos aqui agora. Eu não falando com você. Não é verdade? Então, é o que aconteceu, faz parte da nossa história. A chegada do europeu aqui. E no processo de que como eles viviam um sistema capitalista, um sistema que visava o lucro, e à medida que eles adentraram, eles construíram essa nação. Na sua relação com o indígena, se foi uma relação de poder, onde o mais forte se impôs sobre o mais fraco, não sei, não vou colocar isso dessa maneira, porque cada um deles tinha a sua força. Cada um utilizou das suas artimanhas para conseguir o seu objetivo. Essa é a grande verdade que nós temos dentro da nossa história. Mas nós precisamos entender essa formação hoje. Ela é resultado de acordos, de concessões, de lutas que foram travadas. Muitos indígenas morreram, eram aproximadamente 4 milhões de indígenas, e hoje o número é mínimo, tá? Hoje nós não chegamos nem de longe perto disso daí, mas também muito sangue de branco do europeu foi derramado dentro dessas terras para que se formasse esse imenso país que nós temos hoje. Tá? Se nós temos essa sociedade hoje, da maneira como ela está inserida nesse cenário mundial, nós temos que dizer que também é graças a tudo que o europeu que aqui chegou fez. Tranquilo? Então,
resultante do contato entre povos locais e colonizadores europeus. Tranquilo isso, pessoal? Nós não estamos aqui para julgar quem fez certo e quem fez errado. Nós estamos aqui para conhecer. Tranquilo? E aqui o mapa, o território brasileiro, olha bem, cada uma dessas cores, tá, seria uma nação. Esse mapa é importante, tem até um índiozinho aqui, né? Antes da chegada dos portugueses, viviam por aqui 5 milhões de indígenas. Hoje, esse número é de aproximadamente 900 mil. Como eu disse para vocês, foi extremamente reduzido. E seria, olha, isso aqui não eram os estados da época, não. Cada representação de cor aqui é uma nação indígena. Então, cada uma aqui seria uma nação. Tranquilo? Então, Eliane, então o Brasil não existia? Não. O Brasil passou a existir com a chegada do europeu. Ele começou a ser construído. O europeu chegou por aqui e ele foi adentrando nesse país. Agora, é interessante, porque antes mesmo dele chegar aqui, ele já tinha assinado o Tratado de Tordesilhas. Mas quando ele chegou, ele viu que as terras eram muito mais, que aí eles foram adentrando. Mas nós vamos ver isso. Tá? Então, tudo isso aqui representa, cada um desses representa uma nação indígena. Em fins do século XV, portugueses e espanhóis, entre outros povos europeus, lançavam-se em busca de novas terras para a colonização. Chegaram às terras atualmente, que é chamada de América, continente americano, tá? Onde estabeleceram tratados para dividir o território. Mais tarde, as terras foram ocupadas pelos portugueses e esses portugueses, juntamente com todos os demais imigrantes que vieram para aqui, e quando eu falo de imigrantes, eu vou incluir aí, inclusive os negros, apesar deles terem sido trazidos à força, né? Mas eles também construíram esse país que nós temos hoje. Ok? E aí, esse mapa ele vai mostrar para vocês as muitas rotas que eles estavam descobrindo, que eles estavam fazendo. Isso hoje é fácil. Só que nós temos que repensar um pouquinho na qualidade das embarcações, nos instrumentos de localização que aqueles povos tinham para que eles pudessem fazer todas essas viagens. Então, eles não sabiam que iam sair daqui e iam encontrar esse continente. Podiam já até ter ouvido falar, alguém poderia, mas, segundo a história, eles buscavam até para provar o formato da Terra. Muitos pensavam, né, nos primórdios, que iam, se fosse pelo oceano, iam ser engolidos pelos monstros, pelo abismo, iam cair. Mas, graças a esses aventureiros, a esses que buscavam novas rotas, que não se contentavam com o pouco que tinham ali, que queriam buscar mais, que foram construindo essas rotas e chegaram até aqui. Certo? E é importante dizer que eles buscavam crescer. E quem não busca crescer hoje vai ser derrotado.
Nós temos que buscar crescer, conhecer cada vez mais, não nos contentarmos com aquilo que temos e buscar fazer sempre o melhor. E graças a esse sentimento que nós vemos que o velho mundo acabou descobrindo e construindo o novo mundo e o novíssimo mundo. Ok? Porque a América, o continente, ele recebe o nome de Novo Mundo. E a Oceania, Novíssimo Mundo. E aqui nós temos, né, o primeiro Tratado de Tordesilhas, depois ele foi levado mais para trás, mas os portugueses, nós vamos ver que na construção, na descoberta dos recursos naturais que esse país tem, os portugueses foram adentrando. Eles chegaram aqui na costa, né? E aí eles foram entrando. E à medida que eles iam adentrando, que eles iam conquistando essas terras, eles iam construindo vilas, cidades, até formar todo o território. Eu quero que você imagine o seguinte: hoje é fácil você fazer uma viagem. Você pode pegar um avião, você pode entrar num carro, tranquilo. Agora, imagina lá atrás. Era andando. Era no lombo de animais. Então, esses desbravadores, esses homens que enfrentaram a mata, que são os nossos biomas, nós temos N obstáculos, nós podemos colocar que esses homens enfrentaram. Eles não conheciam essas terras. Então, a busca de recursos, na outra aula nós falamos que o Brasil é um país muito rico em recursos, e realmente é. E à medida que eles... Não, então, vamos buscar mais. Os bandeirantes, adentrar, desbravar todo esse território, não foi fácil. Às vezes nós temos hoje muita facilidade e cruzamos os braços e ficamos muito tranquilos. Não, nós temos que arregaçar as mangas, porque os nossos primeiros pais, eles trabalharam muito para chegar até aqui. E o que nós vamos deixar para aqueles que virão depois de nós? Comece a pensar sobre isso. Você está estudando? Qual o seu objetivo? Você tem procurado conhecer o que esse país tem? Ah, deixa isso só para fulano. Aí depois entram governos que dominam e deixam que recursos nossos sejam levados para fora de qualquer maneira e a população não tem ideia do que o país tem. Por quê? Porque não pesquisou, porque não gastou tempo para conhecer esse país. Aproveite a internet para pesquisar e ver as riquezas, descobrir coisas novas. Nós vivemos no mundo em um processo de transição muito rápido. Você não pode ficar parado. E os portugueses não ficaram. Como os portugueses não conheciam muito bem o território que colonizariam, as fronteiras ainda não estavam muito bem definidas. O Tratado de Tordesilhas ele foi assinado antes de 1500. Mas quando eles chegaram aqui, eles viram que era para adentrar, tinha mais terras, tinha o que explorar, então vamos buscar mais coisas. Por que eu vou cruzar os braços e ficar só aqui no litoral? Eu vou adentrar. Para garantir o poder sobre as terras ocupadas e explorar e poder explorar as riquezas que essas terras tinham e, inclusive, protegê-las,
porque outros povos estavam vindo para aqui, tá? Franceses, holandeses, espanhóis. Em 1534, a coroa portuguesa dividiu todo o território em capitanias hereditárias. Aí, Portugal, não, temos que povoar aquilo ali, porque senão nós vamos perder aquelas terras. E aí foram criadas as capitanias hereditárias. Vejam bem que até mesmo aqui eles já estavam adentrando, mas tinham muito ainda que adentrar. Tinha muita coisa no nosso território ainda para ser alcançada. E aí, o que levou os portugueses a entrar? A busca por recursos naturais. Buscando essas riquezas que o Brasil tinha, o que eles fazem? Eles vão entrando nessas terras. A expansão das fronteiras do Tratado de Tordesilhas. Durante o longo período colonial brasileiro, que durou de 1500 até 1822. Por que 1822? Ah, legal. A independência do Brasil. Espero que alguém tenha falado aí. O Tratado de Tordesilhas ele perdeu força e o território português se expandiu em direção das terras espanholas. Tá? E aí, por quê? Aqui tá as bandeiras da busca de ouro e diamante, né? E as bandeiras que buscavam os indígenas. Quando eu falo de bandeiras, nós estamos falando dos bandeirantes, daqueles que adentravam, daqueles homens que iam buscando os nossos recursos e, através disso, eles foram colonizando, conquistando todo esse território. A exploração econômica do território teve grande importância para a ocupação realizada pelos colonizadores. Nas primeiras décadas da colonização das terras sul-americanas, os colonos portugueses não encontraram metais preciosos. Assim, começaram a explorar o pau-brasil ao longo do litoral e comercializá-lo na Europa. No primeiro momento, eles queriam ouro, eles não acharam o ouro, então vamos levar para o Brasil. Não é do jeito que eu quero? Então eu tenho que construir algo. Eu não posso parar, porque se eu parar, a história para. É importante. E aí, cana-de-açúcar, as drogas do sertão, o ouro das Minas, Minas Gerais, tudo isso fez o quê? Fez os portugueses irem adentrando nesse país e construindo todo esse território. Ok? No século XVI, além da exploração do pau-brasil, a produção de cana-de-açúcar, principalmente no Nordeste, nosso primeiro produto de exportação, que não veio da exploração, né? No sentido de retirar da natureza, mas veio o quê? Do plantar, do produzir aqui dentro da cana-de-açúcar. Tá? Nesse período, a ocupação colonial se concentrava no litoral. A partir do século XVII, a expansão da colônia acompanhou o crescimento das principais atividades. A produção de cana-de-açúcar também veio para o Sudeste, né? Aí, eu não planto cana-de-açúcar, mas eu tenho gado, que vai dar leite, vai dar carne. Olhem bem, em direção ao interior, as buscas pelas drogas do sertão, guaraná, urucum, cravo, canela, salsa, entre outras, né, levaram eles para dentro da Amazônia. E eles foram formando esse território, através de muita luta e muito trabalho. E aí nós temos, hoje, né,
Nós temos, perdão, quando eu falo hoje aqui, eu estou falando de século XIX, tá? Tudo isso aqui mostra o quê? A produção que esse país já tinha, que eles buscavam toda a riqueza que já se podia produzir. E aí nós vemos que todo o território já estava sendo ocupado. E, claro, a concentração estava no litoral, mas eles estavam adentrando e formando. E a formação dos estados? Calma, que isso é a regionalização. E nós vamos falar na nossa próxima aula. Tá? Por enquanto, nós vamos ficando por aqui, que a busca dos recursos, a busca de riquezas, fez com que todo esse território fosse demarcado como território brasileiro. Tranquilo? Nós vamos falar sobre a formação dos estados na próxima aula. Não esqueça de acessar a nossa plataforma SMED-GV. Basta você apontar a câmera do seu celular para a imagem que aparece aí no canto da tela. Se inscreva no nosso canal do YouTube, assista os vídeos e acesse as nossas redes sociais. SMED-GV. Tchau, tchau. Até a próxima.